Nós estávamos, em 2014, redefinindo a nossa cultura organizacional e nessa cultura que a gente estava redefinindo, a gente falava muito de liderança, de se ter uma liderança inspiradora que pudesse engajar as pessoas e que pudesse contribuir no desenvolvimento, para que elas se sentissem parte desse todo. E aí a gente achou que seria nesse momento que a gente estaria falando de cultura, até porque a liderança ela tem um papel extremamente relevante nessa disseminação, como a gente poderia aperfeiçoar o desenvolvimento da liderança nesse aspecto de coaching. E aí a gente achou importante entrar com o coach para ajudar com que os executivos então tivessem um papel de ser um líder coaching dentro das suas equipes. Eu acho que ele tem alguns fatores relevantes dentro do processo, tem algumas premissas. Eu posso ter um processo muito bem estruturado, mas se não tiver umas premissas com relação ao processo, as etapas não evoluem. Então, a primeira coisa é a gente acreditar, o coach acreditar que fazer o processo de coach faz diferença no desenvolvimento dele. E quando a gente está falando de desenvolvimento, eu estou falando de indivíduo. Eu não estou falando das questões profissionais ou das questões pessoais. Eu estou falando do indivíduo. Então, para mim, é um outro fator importante. O terceiro fator importante é o quanto a liderança dele não pode terceirizar esse papel para o coach, né? O papel do coaching é muito diferente do papel da liderança. E o quarto ponto é que as coisas não acontecem no curto prazo, elas acontecem no médio e no longo prazo. Se as organizações acharem que as ações são muito de curtíssimo prazo, não vão enxergar valor nesse processo. Acho que qualquer pessoa pode se tornar um coach, mas depende muito também de algumas características e de algumas habilidades e interesses do próprio executivo, né? A primeira delas, eu acho, que é saber ouvir. Se um executivo, se um profissional, se um gestor não souber ouvir, né, ele já não, a dificuldade de ser coaching vai ser muito difícil. Se ele não souber inspirar as pessoas, não saber, também não tem condições, porque ele tem que trazer exemplos, ele tem que ser alguém que você respeite e admire para ter veracidade naquilo que você está falando para ele, né? Aí sim, eu acho que qualquer gestor pode ser coaching sim, né, desde que tenha essas competências.